últimos anos, o pensamento feminista vem ocupando cada vez mais espaço nos debates políticos e civis, enquanto o machismo vem sendo exposto nas mais diversas esferas institucionais. E conquistas históricas das mulheres brasileiras ao longo dos últimos 77 anos, formando um contraste com a herança social do ser masculino, pautado na força física, em ser não emotivo, dominante, opressor, bruto, violento e competitivo. Construções que atingem homens e mulheres. Mas afinal, o que é masculinidade? Pra mim não existe essa fita de masculino e feminino. Pra mim é só tipo, todo mundo é ser humano e cada um tem sua ideia só. Essa é a minha visão. Tanto o feminino quanto o masculino são construções sociais a partir de paradigmas do sistema. Masculino, para mim, é uma série de categorias simbólicas, culturais, que foram sendo estabelecidas ao longo da história e se configurando nisso que a gente chama de masculino. Deus nos criou com propósitos. Cada um tem um propósito, e Deus criou o homem com certas funções, que essas funções a gente chama de masculinidade. O que a gente chama de masculinidade, na verdade, é um conjunto muito complexo, porque, na verdade, quando a gente vai olhar, o ideal seria falar em masculinidades no plural, porque a gente tem um conjunto de formas de se construir como pessoa que passam pela ideia do masculino. Então, essas construções, elas variam com o tempo, elas variam de acordo com a classe social, elas variam com diferentes marcadores. Eu acho que do jeito que todo mundo fala, é tipo, a masculinidade do homem tem que se sobressair, né? Essas coisas. Tipo, tem que ser melhor do que a mulher. Acho que é isso, né? A Bíblia diz que a esposa seja submissa ao marido. E o que é ser submissa ao marido? Tem pessoas que pensam que a mulher tem que ser capacho do marido e que o homem tem que ser predominante sobre a mulher. Não é isso. Então durante milênios, séculos, né, existia um paradigma de ser homem, né? Só que como a gente vive numa cultura que houve mudanças de padrões e de paradigmas sociais, a gente também tem mudanças do que é ser homem, do que é ser masculino, do que é ser mulher, ser feminino. O que significa isso? Durante milênios, não é? A nossa organização social foi determinada pelo sistema patriarcal. Então, o que é o sistema patriarcal? É uma forma de organização social onde a figura simbólica do homem é determinante. Ninguém nasce por ser macho já atrelado às significações da masculinidade. Assim como a fêmea não necessariamente já nasce atrelada ao feminino. Macho e fêmea são condições biológicas, faz parte do sexo biológico. O masculino e o feminino são signos, são símbolos, são construções culturais que são relacionadas ao papel do homem e da mulher. Então, o que a gente chama de masculinidade são formas que a gente vai consolidando ao longo do tempo e que podem mudar, e de ser masculino. E esse masculino pode ser muito variável, tanto de acordo com diferentes sociedades, quanto com diferentes tempos. Porra, masculinidade pra mim é só um termo, eu acho, na minha opinião. Porque a gente cresce com muita coisa imposta nas nossas costas, tá ligado? Mesmo moleque. E você acaba levando isso pra sua vida adulta, querendo ou não. Eu vou dar um exemplo que eu vi de uma amiga minha. Uma amiga minha que tem 2 filhos, naquela época eles eram bem pequenos, a Sofia e o João. O João com 4 anos e a Sofia com 7. Aí ela deu banho nos 2. Aí ela enxugou a Sofia, penteou o cabelo e pôs um arquinho. Aí o João enxugou o João olhou pra ela assim e falou assim: mãe, eu também quero colocar arquinho. Aí ela disse pra ele: larga desse tonto, moleque, você é homem não usa. Aí ele ficou assim, ele tá descobrindo a identidade dele. Então
a identidade, o que é? O que é ser homem, né? O homem não usa arquinho. Então essa informação, essa informação moldou uma forma que o João está se compondo como ser homem. Então ser homem e ser mulher é uma composição cultural, é uma composição psicológica e é inacabado. Quando você é incumbido a fazer alguma coisa, você não quer, não que você não quer, tá ligado? Mas que você não sabe exatamente o porquê você tá fazendo, isso acaba te incomodando de algum jeito. Sei lá, eu acho que às vezes eu sou muito bruto. Acho que isso é uma das características de ser masculino, tá ligado? Sei lá. O masculino, ele é um símbolo de, não só de virilidade, mas também de certa postura, posição mais dura, mais voltada para uma certa dominância, para um certo tipo de poder, inclusive de maneira até violenta. O masculino, ele engloba não só noções de virilidade, de sabedoria, mas também de violência. Masculino não necessariamente é um conceito positivo. O que a gente chama de masculinidades, ou que são masculinidades violentas, ou que são masculinidades tóxicas, agressivas, e elas são agressivas para as pessoas, para os próprios homens. Então existe uma questão que é a seguinte: existe uma forma, por exemplo, de manifestação de masculinidade que se dá pela via da violência, né? Da violência entre os homens, da violência com crianças, da violência com as mulheres. Então esse tipo de masculinidade, ela às vezes pode ser muito problemática, que é você expressar, enfim, reafirmar a sua masculinidade pelo uso da violência. Então isso não é desejável socialmente, porque na verdade isso ela acaba sendo gerando conflitos, acaba gerando prejuízos para todo mundo, inclusive para quem está dentro desse contexto e vive essas sociabilidades que são sociabilidades violentas. Eu entendo que a masculinidade ela faz parte de uma hierarquia de gênero, onde ela tem papel principal de opressão, principalmente as mulheres, e é o gênero feminino. O masculino é algo inflado. Inflado porque por muito tempo ele fez o feminino ficar lá embaixo para que ele se sentisse melhor. Ele sentiu o poder do feminino e ficou muito acuado, sabe? Com muito medo. Que é isso, esse poder? Eu não tenho isso. Eu posso dar a luz, eu posso dar a vida a um ser humano. Eu sou algo essencial para a continuação da vida. E aí o masculino foi lá e colocou o feminino como algo que devesse servir, sabe? Devesse contribuir para a existência dele, com ele no centro do mundo. Até a década de 60, a gente tinha um modelo de paradigma familiar que era o paradigma do papai sabe tudo. Era o pai chegando do trabalho, ele que sentava na ponta da mesa, ele que era a mulher era a mãe que ficava em casa, criava os filhos. Na Bíblia você vai encontrar assim, que a mulher aprenda calada. Se eu não entender o contexto dessa frase, eu vou achar que a mulher ela não pode aprender, a mulher não pode aprender, não pode questionar, não pode pensar, não pode criar nada. Mas é totalmente errado. O Pierre Bourdieu tem um grande texto chamado A Dominação Masculina. É um homem falando sobre a dominação masculina, isso é muito importante. Ele sabe que há um conceito masculino que é imposto a partir de uma violência simbólica, né? Ela é invisível, mas ela é extremamente violenta e que consegue fazer com que, inclusive, as mulheres, os grupos que são mais prejudicados com essas noções, não se revoltem. Porque a violência é psicológica, ela é sutil, ela é a violência do discurso, do conhecimento, que vai cada vez mais impedindo com que elas, inclusive, tenham voz e gritem. Você imagina, durante séculos e milênios, ser homem é reprimir a emoção, é não expressar, não é chorar. Desmistificar essa figura do masculino que está tão enraizado, né? Que parece que ser masculino, ser homem, há um padrão, há um comportamento, há valores, há escolhas. Você imagina um grupo de rapazes hoje, um rapaz falando assim, pô cara, eu tô tão apaixonada. Ele não fala isso, ele fala, quero comer, quero trepar, quero comer. Quer dizer, quanto mais ele transar,
mais homem ele é. Então o que significa isso? Que o homem vai para o sexo reduzindo o valor da mulher ao objeto sexual. As mulheres ainda tendo que lutar contra o imperativo masculino a cada passo que ela tenta dar, já é uma prova de que as coisas não são fáceis, ainda muita luta tem que ser empreendida para que o império do masculino caia. Mas o pensamento contemporâneo, né, e muitos dos aspectos daquilo que a gente chama de pensamento pós-moderno tem um discurso, a tentativa de desconstrução, não só de gênero, não só de identidades e orientações sexuais, mas também de conceitos como masculino e feminino, que estão já engessados há muito tempo no mundo ocidental. Há uma tentativa de movimentos sociais, coletivos, intelectuais, tentando estabelecer que masculino e feminino são construções históricas e foram construídos assim, podem muito bem então ser desconstruídos, para serem reconstruídos de uma forma mais humana, mais integradora e mais igual, para que estes símbolos sejam complementares e não excludentes. Masculino é uma forma de... é uma estética, eu acho. Para mim, masculino é uma estética que tem muito a ver com, sei lá, pra mim, a arrogância, certa estética que é agressiva. Na religião, né? Fala Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Não fala Deus Mãe. E, no entanto, Jesus, quando se referia a Deus, se referia também no feminino. Só que os tradutores da Bíblia só traduziram no masculino. Então, o rosto materno de Deus foi rejeitado. Então, por uma questão de identificação, os homens se identificam com o Deus Pai. Então coloca na representação de Deus a figura fálica do homem. E não é. Jesus falava, Deus que ama como uma mãe. Então ele se referia ao feminino, mas não foi traduzido isso na Bíblia, né? Se a gente pegar o Gênesis diz claramente que quando o homem constrói o homem e a mulher, que eles estão em posição de igualdade. Apesar da mulher ser retirada da costela do homem, o símbolo é muito forte, porque diz que a mulher não foi retirada de um osso, de um membro superior, nem de um membro inferior. Ela foi retirada do meio. Por que foi tirada da costela? Para estar do lado. A mulher não pode estar nem à frente do homem, nem atrás do homem. A mulher é auxiliadora, está do lado, está junto. O feminino e o masculino é relativo, sabe? Como pessoa, eu demorei pra descobrir isso, tá ligado? Porque é um processo de descoberta, eu acho. De tipo, você se reconhecer como pessoa, assim, na sociedade. Reconhecer o que você representa e se sentir confortável com aquilo que você representa, entendeu? Do tipo, você tem que se sentir confortável com você mesmo. Isso já vale. Agora, se isso é feminino ou masculino, o que vai importar, tá ligado? Eu acho que é isso que tem que cada um em si, ele formar para ele o que é ser masculino, não ele querer seguir uma norma, seguir uma imposição da sociedade. Se o mundo será feminino, não, mas o mundo será feminista, porque cada vez mais as lutas contra essas imposições conceituais de gênero, sexualidade, elas vão cada vez mais sendo atacadas. Não sei se com o sucesso que deveriam ter, mas pelo menos o mundo feminista eu vejo a partir dessas discussões contemporâneas. Eu acho que o futuro, menos do que dizer que o futuro é feminino, eu acho que o futuro tende a ser plural. Então, enfim, talvez o futuro nos leve para uma perspectiva que seja de não rigidez nesse binarismo, né, entre o masculino e o feminino. Então eu acho que eu te diria que o futuro tende a ser plural e que a gente consiga entender que existem diferentes formas do feminino e diferentes formas do masculino e que elas não são excludentes.